Todos revendo valores e prioridades nesse momento. Já está aqui conosco o Juliano Fernandes, educador financeiro, que vai nos ajudar junto com você a melhorar suas finanças. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Olha, Juliano, a gente sabe, né? Nós vimos na matéria que o momento é desafiador, né? No mínimo desafiador, para dizer assim, tanto para os empreendedores, empresários, quanto para as pessoas dentro de casa, né? Com o próprio orçamento familiar. Logo no início do SBT Meio-Dia, né? A gente vem divulgando nas redes sociais para as pessoas mandarem pergunta. Chegou bastante coisa. Queria começar já com você respondendo uma primeira pergunta que chegou para a gente e tem a ver também com empreendimentos, né? Que precisaram ficar fechados durante a pandemia. Deixa eu ver, dá para colocar na tela? Olha só, é a mensagem da Rose. Ela pergunta, vale a pena pegar um empréstimo para manter meu salão de beleza? Fiquei prejudicada com a pandemia. Teve aquele fechamento, né, Juliano? Vale a pena fazer empréstimo? Depende. Quando a gente fala de empréstimo, você tem que ter total conhecimento sobre as suas finanças. Saber se esse empréstimo, à primeira vista, ele pode ser um bom sinal, mas você vai ter condições de pagar nos próximos meses. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é rever o seu consumo. Fazer um planejamento para saber se esse empréstimo realmente não vai te atrapalhar, não vai virar uma bola de neve ali na frente. Então, depende muito. Se ela está realmente, se ela já tem um empréstimo, por exemplo, com juros mais altos, vale a pena renegociar, vale a pena fazer uma portabilidade. Porém, se ela não tem nenhum empréstimo ainda e está precisando realmente, faz as contas, vai caber no orçamento? Se couber no orçamento, se for dar uma tranquilidade para a vida financeira dela, ok, não tem nada de errado nisso, não. Até porque é um passo, né, antes do fechamento, talvez. Por isso é a dúvida, né, de muita gente que a gente responde com a pergunta da Rose. Tem mais uma pergunta que chegou aqui pra gente. Oi, sou a Joyce de São José. Tenho uma dúvida. Meu plano de telefone aumenta todo mês. É normal? Devo negociar? É porque a gente falou, Juliano, que ia ensinar a cortar taxa. Essa taxa aí tá correta ou ela tem que ligar lá, Juliano? Ela tem que ligar para cortar? Não, é fundamental. Nesse momento que as pessoas perderam renda, reavaliar alguns hábitos de consumo. E entre eles, a conta de celular. A conta de celular, a gente sempre pode dizer assim, é necessidade ou é desejo? Então tem que refletir sobre isso. Se é necessário, o que é necessário para a nossa sobrevivência? Alimentação, vestuário, moradia, transporte, isso é necessário para a minha sobrevivência. Agora, desejos. Eu tenho um desejo de ter um celular, eu tenho um desejo de ter um celular pós-pago, mas nesse momento, esse seu desejo está te atrapalhando para você reorganizar suas finanças? Então, assim, é hora de refletir sobre isso, pensar sobre isso, sim, e dar o primeiro passo, né? Porque a gente ouve muito, Sibeli, é difícil ficar ligando no operador, é muito burocrático cancelar, é muito burocrático renegociar. Mas, se você está numa situação que exige isso, você tem que sair realmente da zona de conforto e dar esse primeiro passo. Ligar na operadora, tentar negociar, seja transparente com a operadora e vale a pena sim, vale a pena ou reduzir ou até mesmo cortar por algum momento, até que as coisas voltem no seu novo normal, né? Então vale a pena sim e sempre pensar necessidade ou desejo. Nós sabemos, né, Juliano, que muitas vezes as pessoas até se surpreendem quando vão negociar, quando dizem que querem cancelar, acabam conseguindo baixar, né, vários planos, pacotes de serviço que utilizam em casa, baixam um valor bem considerável e nem imaginavam que poderiam fazer essa economia, né? A gente falou sobre corte de gastos, prioridade, desejo, né, necessidade e desejo, mas muitas vezes as pessoas podem ter dificuldade para identificar se realmente tem alguma coisa extra para cortar, porque já vive dessa maneira há muito tempo. Olha para os seus boletos e pensa, não tem nada para cortar. Onde olhar primeiro? Primeira coisa, Sibeli, e os que estão nos assistindo, antes de mais nada, educação financeira não é para você parar de gastar. Não é isso. É para a gente reorganizar as nossas finanças, é cuidar bem das nossas finanças. E aí a gente começa a gastar com aquilo que nos dá prazer, que é aquilo que nos dá, tem qualidade de vida. Então a gente tem que equilibrar muito, saber muito bem isso, né? E aí, quando eu começo a equilibrar o meu custo de vida, a equilibrar o meu padrão de vida, eu começo a olhar para alguns gastos.
E é esses gastos que eu tenho que ter a noção de o que eu posso cortar, o que eu posso eliminar. Por exemplo, compras por impulso. Quem nunca foi a uma loja, andou no centro e teve um impulso e comprou uma coisa que não era necessário, que era uma coisa supérflua. Então, a gente tem que equilibrar isso. Saber que a emoção, sim, vai falar mais alto, mas tem que ter a razão. Então, os passos importantes. Antes de fazer uma compra por impulso, dá uma voltinha. Fala que você vai dar uma voltinha de 15 até 30 minutos, e aí você reflete bem sobre essa compra. Eu preciso realmente? Eu posso realmente pagar? Eu não posso esperar mais um pouquinho? E aí, com a cabeça mais fria, com a cabeça mais relaxada, baixando aquela adrenalina do consumo, né? Aquela adrenalina da compra, você vai saber fazer a melhor escolha. Dá uma Se é comprar respirada, ou né, Juliano, antes de fazer a compra, até porque a gente sabe que as promoções nessa época também são irresistíveis. Olha, a gente continua a nossa conversa nas redes sociais, no Facebook, a partir de agora você pode nos acompanhar, mas aqui na tela do SBT, o SBT Meio Dia fica por aqui. Siga conosco então no Facebook do SCC SBT, a gente vai falar agora sobre despesa fantasma. Presta atenção. Obrigada pela companhia de quem estava conosco até agora na TV e vamos para o Face. Até amanhã. Aqui, Juliano, agora no Facebook, né, estendendo o nosso conteúdo. E aí eu queria começar falando da despesa fantasma, porque assim, eu não sei você, quem está em casa, quem está nos assistindo, mas eu tenho o maior prazer de perceber uma taxa que eu posso cortar, que não vai fazer falta nenhuma e eu ainda vou economizar. E aí quando a gente fala em despesa fantasma, até assusta, né? Como é que faz para encontrar essa despesa nos boletos? Exato, né? Como o próprio nome já diz, né? Despesa fantasma. O que seria isso? É uma despesa que a gente não está nem imaginando, que a gente colocou no nosso orçamento, que a gente vai gastar. Então, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos para a gente ter mais transparência sobre o que é uma despesa fantasma. Por exemplo, a ida ao supermercado. Eu preciso rever meus hábitos de consumo. Eu preciso criar novos hábitos de consumo. Então, a ida ao supermercado, a gente sempre sugere que você vai com uma lista de compra, vai alimentado e, se você tiver filhos, negocie com o seu filho. A gente só vai comprar o que está na lista. Ok, legal. Agora, imagine quando você vai ao supermercado sem uma lista de compra, sem estar alimentado, com fome ainda, e com filhos, o que acontece? As despesas fantasmas aparecem. Ou seja, eu vou comprar de tudo, coisas que não têm necessidade, que não estavam previstos para o meu básico. Compro chocolate, compro bolacha, compro Nescau, compro um monte de coisas. E aí, quando eu chego em casa, eu percebo que, nossa, não comprei o básico. E aí você volta para o mercado para comprar o básico, e aí a sua vida financeira toma um outro rumo, né? Então, é muito importante a gente ter essa transparência da despesa fantasma. Um outro exemplo também que a gente fala de despesa fantasma é um financiamento de um veículo, por exemplo. Eu já ouvi muito falando, cabe no meu bolso a parcela é de 400, a parcela é de R$300, cabe no meu bolso. Mas calma aí, você viu se a sua despesa fantasma cabe no bolso também? O que seria a despesa fantasma atrás de um financiamento? IPVA, seguro, manutenção do carro, gasolina. E aí, quando você vai colocar todas essas contas no orçamento, você vai perceber, nossa, eu achei que era só a parcela do carro. Então, cuidado. Quando você for anotar as suas contas, você tem que anotar também essas despesas. O que você vai gastar, o que tá por trás de uma compra, né? Está por trás de uma despesa, por exemplo, financiamento de um carro. É muito importante a gente ter a transparência da nossa despesa fantasma. E aí anotar tudo. Você tocou em 2 pontos que eu acho bacana a gente reforçar aqui. Primeiro, que parece repetitivo, mas as pessoas precisam enxergar o gasto mensal, né? Seja numa planilha escrita, seja no computador, mas precisa enxergar o que gasta, quanto que eu custo, quanto que a minha casa custa, para poder saber se essa parcela cabe, né, Juliano? E a outra coisa, quando você fala em gastos fantasmas, também inclui essas compras do dia a dia, que a gente compra um lanchinho e quando vê, compra o mês inteiro e não soma isso no orçamento? Exato. Eu sempre falo, né? Quer reaver o seu consumo, seu hábito de consumo? Sabe aquela parcelinha lá?
Se cabe no meu bolso, o que, que eu posso... de 10 em 10 reais cabe no bolso, é uma parcela de 20 reais, é uma parcela de 30 reais. E aí, quando você vai ver, você está todo comprometido com a sua renda. Então, cuidado com isso. Nós não estamos falando para você parar de tomar um cafezinho, parar de comer um doce depois do almoço, mas não, você tem que anotar tudo. Se você não anota tudo, a sua vida financeira pode ficar em desequilíbrio. E se você quer ter uma vida realmente equilibrada financeiramente, você precisa cuidar desses pequenos gastos, né? Eu trago também o app de motorista. São viagens curtas, né? Viagem de 5, de 6 minutos é R$ 5, é R$ 4. Mas de 4 em 4 reais, isso estava previsto no seu orçamento? Isso você tinha anotado antes? E aí, quando você vai ver, chega no final do mês, chega no final do ano, aí a conta se transforma, né? E aí você fala, nossa, cada vez mais eu estou me distanciando dos meus sonhos, me distanciando dos meus objetivos financeiros, porque essas contas fantasmas, essas contas pequenininhas que aparentemente não tinha nenhum imprevisto, acabou me afastando dos meus sonhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tudo são escolhas que a gente fala. Escolhas conscientes ou escolhas inconscientes. Quando você quer fazer escolhas conscientes, aí sim você tem que anotar e saber se aquilo está de acordo com a sua realidade financeira, se aquilo está de acordo com o seu propósito de vida, com os seus sonhos, com os seus objetivos financeiros. E aí dá até, né, Juliana, para a pessoa separar. Eu já sei que eu gosto de comer a coxinha da padaria todo dia. Já separa um valor mensal para a coxinha da padaria para não ter surpresa, né? De repente, ajuda a controlar e a saber, não, eu posso comprar, eu gosto tanto, é uma bobagem, é um valor pequeno diário, mas eu posso comprar. Olha, para encerrar, a gente tem uma pergunta que dá o tom da nossa próxima quarta-feira, que nós vamos falar, né, Juliano, de endividamento e inadimplência. Olha só, a Tânia de Palhoça mandou, tô devendo no banco, vale a pena ainda assim tentar negociar taxas? Aí eu não sei se a Tânia fala do banco ou de outros boletos, porque muitas vezes as pessoas já estão devendo, aí mesmo que já perdem a conta do tamanho, né, do bolo que tem para enfrentar. Sim, vale muito a pena. Tudo, nesse momento, o que a gente tem que fazer é sair da zona de conforto. Mas não sei se vai dar certo. Não, vai, tenta negociar, vai, conversa com o gerente, conversa com um banco. Enfim, o que a gente fala sempre, um hábito de consumo também, tarifas bancárias, ou taxas de maquininhas, ou até mesmo taxa de juros. O que eu ouço sempre, Sibeli, mas eu sempre tive conta nesse banco há mais de 10 anos e eu não vou mudar. E aí você vai ver, você está pagando R$ 30, R$ 40 de tarifa. Você tem que sair da zona de conforto, comparar essas tarifas com outros bancos, com cooperativas de crédito, com bancos digitais. E você vai perceber que você está pagando muito em comparado às outras instituições. Então, vale muito a pena, sim, conversar com o banco. Se o gerente não quiser negociar, converse com cooperativas de crédito, bancos digitais, vale muito a pena a gente sair da zona de conforto. Porque comparando taxas, comparando tarifas, você vai perceber que, eu consigo agora diminuir o meu consumo. Parece que R$ 30 por mês de uma tarifa, parece que não é muito, né? Mas aí quando você vai ver ao longo dos anos, você fala, putz, gastei bastante. Então, vale bem a pena você tentar abaixar a tarifa, renegociar a taxa, sair da zona de conforto, né? Se a gente quer ter uma vida financeira mais tranquila, a primeira coisa é sair da zona de conforto. E também a gente precisa o quê? Viver de acordo com a nossa realidade. Deixar a pressão social de lado, né? Deixar de viver de status. A pressão social, eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que ter o melhor relógio, eu tenho que ter o melhor carro. Quando a gente começa a entender que se eu cuidar das minhas finanças e viver de acordo com a minha realidade financeira, eu consigo o quê? O principal é atingir os meus objetivos, atingir os meus sonhos. Então, eu preciso realmente colocar no papel. O que eu quero para a minha vida? Como que eu gasto o meu dinheiro? E aí, o mais importante, por que eu gasto? E aí, essa pergunta, o porquê que você gasta, que você tem que fazer. Quando você for colocar, se você tiver isso bem claro, o porquê que você gasta, aí você vai gastar com os seus sonhos, você vai gastar com os seus objetivos, e aí você vai conseguir reorganizar todo o seu consumo.
Você vai conseguir ir lá no banco, porque você vai dar o primeiro passo para baixar a tarifa ou renegociar. Você vai ao supermercado com uma lista de compras. Você vai conseguir fazer escolhas conscientes. Então, tudo isso está Sim. baseado ao porquê. Por que eu compro, né? Sim, Juliano, sim. E aí, então, a gente deixa uma primeira dica, né? Hoje a gente vai encerrando por aqui. No próximo, nós vamos falar de endividamento e inadimplência. Então, a primeira dica, senta em casa, tira um tempinho, olha o que você tem, liga para os lugares que tem que ligar para tentar negociar. E aí, na semana que vem, se você estiver inadimplente ou endividado, você também vai estar aqui conosco para ajeitar esse lado da sua vida. Obrigada, viu, Juliano? Até quarta. Obrigado, e é isso mesmo. Anotar, essa é a tarefa de hoje, anotar todos os seus gastos, com o que você gasta, como que você gasta, e refletir bastante sobre isso, e ligar e tentar renegociar. Então, obrigado, até quarta-feira. Aproveitando, mandar um beijo para minha filha, que faz aniversário hoje, 4 aninhos. Parabéns, Marina. Parabéns. Tchau, tchau e até quarta. Até lá. Tchau, gente. Valeu, Obrigada tchau, pela tchau. companhia de vocês até agora. Amanhã tem mais SBT Meio Dia para você.